Meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja cada um de vocês nessa noite, meus queridos. A gente chegou hoje finalmente ao fim, irmãos, e eu confesso que fazia um bom tempo que eu não tinha a sensação de saudade de um texto. Eu comecei essa jornada em Colossenses, eu estava um tanto desconfiado, irmãos, mas o alvo da desconfiança era eu, porque eu julgo esse texto um texto difícil, irmãos. Porque em muitos momentos ele toca em pontos que são mais abstratos, especialmente o começo da carta. Ela tem uma linguagem que é muito difícil. E essa abstração ela exige uma certa habilidade e uma experiência que eu honestamente não sinto que eu tenho para tratar dele. Mas chegando agora no fim, eu sinto que foi uma jornada impactante, irmãos, pelo menos para mim. E foi bem importante. Eu saio dessa nossa caminhada um pouco mais apaixonado por essa carta em específico, pela Igreja do Senhor Jesus, mas acima de tudo pelo Senhor Jesus, que é o centro de tudo, irmãos. Colossenses é uma grande celebração de como Jesus é o mais importante e como ele de fato é o verdadeiro centro de tudo que a gente faz, né? Hoje é despedida, irmãos. A gente vai deixar de dar as mãos a essa carta e a gente vai para outros caminhos. E eu espero que essas últimas palavras elas sejam instrutivas para você, como essas últimas semanas foram, pelo menos para mim. Então, eu quero te levar pela última vez em Colossenses. A gente vai para o capítulo 4, vai ler a porção final, e com isso a gente termina a carta, então. Colossenses 4, a gente vai começar no versículo 2. Essa aqui, irmãos, é a reta final, tá? É a conclusão de tudo que foi dito até aqui. A gente viu que os falsos mestres foram combatidos. Paulo falou tudo sobre essa mensagem deles que era tão perniciosa, era tão ruim, sobre como esses ensinos desses falsos mestres destruíam a fé daquele povo. Paulo já mostrou qual é a verdadeira fé, como é que ela se expressa, quais são os verdadeiros caminhos da santidade, e agora a gente vai então para as últimas indicações, os últimos apontamentos dele. Versículo 2. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Muito obrigado, Senhor. A gente te agradece demais pela oportunidade renovada de estarmos em família, em irmãos, olhando para essa palavra e esperando dela consolo, ânimo, que o Senhor aumente a nossa fé. Por favor, Pai, faz tudo isso a partir do Teu Santo Espírito que age em nós, muda o nosso coração, nos faz mais cheios de Ti, coloca o nosso olhar em Jesus para que a gente seja impactado pelo Senhor, Pai. É o que eu te peço no Teu nome. Amém. A gente então, irmãos, chegou na despedida. E essa é sempre uma parte que eu gosto. Eu gosto mais de ler do que de ensinar. Porque para o ensino, irmãos, ela é meio caótica. É sempre assim. Nessa nossa jornada em Coríntios, 1 Coríntios, no domingo à noite, eu fui o responsável por falar da última, né? O último sermão, na última parte da carta. É difícil, irmãos. Porque ela parece meio caótica. São as últimas palavras e Paulo parece que ele começa a engavetar uma coisa atrás da outra. É como se a gente estivesse chegando perto do final da ligação e está sobrando pouco tempo ainda para falar. E aqui eu vou trazer à sua memória a ficha do orelhão, você lembra? Lembra como era? Que você colocava lá a ficha. Essa parte eu esqueço, tá, irmãos? Eu não sei como é que a gente sabia que estava chegando perto do fim. Você escutava alguma coisa, né? Mas você sabia que estava chegando perto do final, então era hora de falar tudo que tinha para falar, porque estava acabando o tempo, né? Então, ainda tem coisa a ser dita, então começa essa corrida. A ideia é, vamos encaixar tudo que dá para falar no final. É um pouco isso que a gente tem aqui. Então, para o ensino, não é tão bom no sentido de ser fácil, porque Paulo não aprofunda as coisas. Ele não vai se detendo em cada um desses itens. Mas no plano da experiência real, como uma carta que é escrita por um pastor para uma igreja real, eu gosto muito disso. Eu gosto muito de ler, porque são as últimas indicações. Para Paulo, são questões que não são tão importantes.
a ponto de ganhar um capítulo inteiro, senão ele teria colocado, mas também elas não são tão desimportantes ao ponto de ser deixadas de lado. Elas estão no meio do caminho. E eu gosto da imagem de um pai, ou então de um professor mais velho, ou então de um pastor que é mais experiente. Essa parte da carta são aqueles conselhos que são muito bons e que não dá para ficar de fora. Então, começando esse primeiro carro dessa passeata de indicações, Paulo começa dizendo no versículo 2, continuem a orar. E sabe, irmãos, essa é uma indicação claríssima, super sucinta, mas ela é tão importante, não, irmãos? Porque a palavra que a gente tem aqui, ela é um pouco mais enfática do que só continuem. Paulo está dizendo o seguinte, olha, persistam, se devotem, estejam ocupados, se engajem. Paulo, num certo sentido, ele está reconhecendo que os colossenses já oram, mas o que ele está falando é assim, gente, eu quero que vocês persistam nisso, eu quero que vocês coloquem energia nesse ato de orar. E aqui, irmãos, existe algo que é importantíssimo. Paulo está falando sobre perseverança, Paulo está falando sobre algo que requer esforço da gente. E eu sinto que a gente fala pouco disso, irmãos. Parece que a gente trata oração, e aqui oração pode também encapsular outras práticas que têm relação com a nossa fé, como se fosse uma coisa meio natural, que é quase como se não tivesse esforço, como se não requeresse esforço da gente. Contudo, irmãos, tudo na vida, e é incrível, né? Eu fico falando para vocês, uma vez eu fui repreendido, bem levemente, mas fui, porque eu estava numa reunião e eu falei que eu estava me achando velho, e eu era o mais novo da reunião, né, com 36 anos. Então, em algum nível, eu fico falando para vocês sabem muito mais do que eu. Mas, irmãos, não é, sei lá, não vai ficando clara a vida à medida que a gente vai passando? Tudo na vida, irmãos, tudo que é realmente importante precisa de esforço, não é? Tudo, irmãos. Sem esforço, a gente não constrói nada. E aqui vamos a alguns exemplos muito simples. Eu quero começar com um que não é tão óbvio. Irmãos, amizades são coisas que parecem naturais, não parece? De repente, um dia você está vendo sua vida e por alguma circunstância qualquer, você conhece uma pessoa e você se identifica com ela, especialmente porque surge, normalmente, né? Aparece um interesse, vocês dois gostam de alguma coisa e isso é compartilhado. E aí, de repente, nasce uma relação que, vez ou outra, se estende, repartindo a vida. Parece simples. Então, a ideia é, você conhece essa pessoa, começa a conversar com ela e vocês têm muita coisa em comum e vai seguindo em frente. Parece que é só deixar seguir, né? Parece que é só assim, não, a gente está aqui, está tudo bem, então tudo vai continuar bem. Mas quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente nota que até essas coisas prazerosas, como a amizade, por exemplo, requerem empenho, irmãos. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas, irmãos, todas as nossas amizades, às vezes, passam por momentos que são mais turbulentos, não é assim? Tem algum momento que as coisas ficam meio piores, que elas não são tão fáceis como elas eram antes. Ou então a nossa própria vida vai ficando mais tumultuada, mais cheia de desafios, e de repente, quando a gente vê, passa 3, 4, 6 meses, 1 ano, e a gente não tem contato com aquela pessoa. Então, estou tentando te mostrar que um dia, de repente, a gente percebe como é fácil deixar uma amizade desaparecer. E aí, o que antes era fácil, começa a se tornar estranho. Então, eu estou tentando te dar um exemplo de como coisas que a gente acha que é natural, precisa de empenho, irmãos. Toda vez que surge o tema de casamento na igreja, normalmente a gente fala disso também. Sobre como o relacionamento amoroso precisa de empenho, precisa de esforço. De novo, quando você se apaixonou pela primeira vez por essa pessoa, não era tão fácil. Passava horas. Cara, eu lembro, ainda bem que Laís não está aqui, tá? Vocês lembram do Oi 31 anos? Lembra dessa promoção? Assim que a Oi chegou no Brasil, ela lançou um plano que por 31 anos, no final de semana, a ligação era de graça de Oi para Oi. Lembra disso? Bem, quando a Oi chegou, meu pai comprou. Meu pai entrou porque 31 anos a gente ia ligar de graça. Irmãos, tinha uma menininha lá no colégio, eu era muito adolescente. Estava super apaixonadinho, eu ligava para ela no sábado, 2 horas da tarde, eu ficava conversando até 8 horas da noite. Eu nem sei o que eu tinha para falar, entendeu? Horas. No começo é assim. Só que hoje você sabe que se você não colocar empenho,
Irmãos, naturalmente você vai se desconectando, é sempre assim. Com relacionamento amoroso, com relacionamento de pais e filhos, por exemplo. Irmãos, não parece, né? Quando a família está toda reunida, quando as crianças são pequenas, parece que vai funcionar para sempre, vai ser tudo fácil. E de repente a gente cresce e fica mais complexo, de repente você passa também 6 meses sem falar com seus filhos. Ou, o contrário, né? 6 meses sem falar com seus pais, e de repente está longe, a relação está mais fria. Com a nossa saúde funciona assim, com as nossas finanças funciona assim. Enfim, tudo na vida precisa de empenho, irmãos. Tudo que é importante, né? Tudo que realmente vale a pena, tem alguns momentos em que a coisa fica meio chata, fica meio difícil, fica meio frustrante. E a nossa relação com Deus acontece do mesmo jeito, irmãos. Especialmente hoje, tem um tipo de pregador que parece fazer com que a relação com Deus fosse sempre uma coisa assim, quase como se fosse uma coisa apaixonada mesmo, assim. Você vai estar sempre com o coração muito aquecido, vai ser sempre fácil orar, sempre fácil ler a Bíblia, sempre fácil vir à igreja. Irmãos, não é assim. Nossa vida com Deus, vários momentos acontece distanciamento, as coisas ficam mais difíceis. E aí, antes da gente voltar, me permita insistir um pouquinho mais. Eu gosto muito do Drauzio Varela, tá, irmãos? Porque agora ele virou só só exagero, né? Mas ele virou um cara que dá dicas de saúde na televisão. Mas antes dele ser comentarista na TV, ele era escritor. Sabia disso? Drauzio Varela, além de médico, ele escrevia. E ele tem alguns livros que eu gosto muito. Tem alguns insights bons dele. E um é sobre corrida. É muito louco isso, né? Eu acho que ele está completando quase 90 anos. E ele vai correr uma maratona esse ano. Que coisa, né? Enfim, ele estava falando sobre corrida. E ele estava falando para as pessoas sobre exercício físico. Ele falou, se você esperar o dia que você vai ter vontade de correr, quando é que você vai começar a correr, irmão? Nunca. Nunca vai ser o momento que você vai estar assim sentado no sofá e vai falar, meu Deus, que vontade de correr 42 quilômetros. Isso não existe. Então ele falou, a gente começa sem vontade e a gente vai meio na marra. E a gente vai indo e aí em algum momento fica melhor, depois fica pior de novo, enfim. Essa é uma fase boba, irmãos. É simples, mas ela condensa uma sabedoria que é muito importante, irmãos. A gente faz coisas na vida sem vontade. Quem faz só o que tem vontade, irmãos, ou é herdeiro, ou é rei, ou é uma pessoa absolutamente mimada. Então, tudo isso dito, Paulo está dizendo aqui, gente, perseverem na oração, continuem, coloquem energia nisso, porque, de novo, se a gente deixar e se a gente não se empenhar, irmãos, a nossa vida de oração, ela praticamente inexiste. A gente vai orar quando? Quando chega aqui domingo à noite, e alguém vai orar e você vai orar junto com essa pessoa. Então, Paulo está falando, perceba, pela última vez, está falando, coloquem energia nisso. Vocês precisam se esforçar nessa vida. A nossa vontade, ela não pode conduzir nossa vida, irmãos. Porque se a gente só fizer o que a gente tem vontade, a gente morre. Você quer ter uma relação com Deus? E perceba, eu presumo que sim, você está aqui numa quinta-feira. É custoso estar aqui. Então eu presumo que você quer ter uma relação com Deus, você quer ser mais santo, você quer conhecer mais o Senhor. Você quer ter uma vida abençoada, uma vida cheia de alegria? Então, meu irmão, assim como Paulo falou aos Colossenses, eu estou te dizendo agora, persevere na oração, irmãos. Abre espaço na sua agenda, porque, de novo, irmãos, eu também gosto disso. Parece frase boba de internet, mas ela é verdade. Não existe falta de tempo, irmãos. Existe prioridade. Porque as coisas que são realmente importantes, a gente abre espaço e faz de qualquer jeito. Sempre que surge uma coisa realmente importante, sempre tem um espaço na agenda. Então, aquilo que a gente não faz, aquilo que a gente deixa de lado, mesmo que inconscientemente a gente está dando menos importância. Tem uma frase do John Piper que eu gosto muito, e é meio assustadora, né? Mas ele diz, é bom que Instagram, Twitter, Facebook exista, porque quando a gente chegar no céu diante de Deus, a gente não vai ter desculpa dizer que a gente não estava com tempo. Porque eu não sei quanto tempo você passa rolando o seu celular. Mas é isso, irmãos. A gente precisa ter um tempo. Olha que coisa, irmãos. Eu gosto de abrir meu coração para vocês aqui na quinta. Irmãos, nem todo domingo eu quero pregar. E nem todo dia eu quero lavar a louça, irmãos. Mas eu faço essas coisas, porque elas precisam ser feitas. E elas geram saúde em mim. Então, meu irmão, minha irmã, você quer ter uma relação com Deus? Abra a sua Bíblia. Leia. Medite nela. Esteja você com vontade ou não. Porque isso é saúde para você. É um pouco o que Paulo está dizendo aqui. E aí, falando sobre continuar em oração, ele coloca um qualificador, né? Como a gente ora? Ele diz, continuem a orar, vigiando em oração com ações de graças. Então, nós não somos só instados a orar,
só a falar com o Senhor, mas a gente é instado também, irmãos, a agradecer. E isso também é tão importante, irmãos. Você é uma pessoa grata? Você tempera as suas orações com gratidão? Ou a sua oração é sempre uma lista de desejos? Deus, preciso mais dinheiro, preciso ajeitar isso, preciso de fulano, preciso de saúde, amém. Porque, de novo, né, irmãos, parece bobeira, mas não é, né? Lembra aquilo que a gente começou? Você tem contado suas bênçãos? Mais uma vez, irmãos, como é fácil a gente só cantar porque a gente está acostumado a cantar. E esse hino a gente já cantou tantas vezes e sai automático. Você já contou suas bênçãos? Você nota a quantidade de coisas na sua vida que você tem para agradecer? Porque, de novo, esse papo às vezes parece assim, vamos aplaudir o sol, uma coisa meio hippie, né? Assim, gratidão e tal. Irmãos, eu estou falando de coisas muito reais, coisas muito concretas. Perceba, qual foi a última vez, eu não sei se você alcança isso que eu estou te falando, qual foi a última vez que você agradeceu a Deus porque você tem uma cama? Porque talvez alguém não tenha tido essa experiência, eu tive. Mas qual foi a última vez que você agradeceu a Deus porque na sua vida inteira você não passou um dia só sem comer? Pelo menos em algum momento você comeu alguma coisa. Porque seus braços estão funcionando, porque você tem uma visão perfeita. Porque você tem amigos, você tem irmãos, você tem companheiros que te amam. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus porque você faz parte de uma comunidade, que você sabe ler? Por você nunca ter enfrentado uma guerra. Pensa só isso, irmãos. A gente nunca viveu uma guerra. Você nunca dormiu com medo de ter uma bomba na sua casa. Eu acho, né? Talvez seja um temor seu. Mas eu acho que você nunca passou por isso. E isso é uma bênção, irmãos. Muita gente não teve isso na vida e continua não tendo hoje. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus porque você tomou um banho quente? Acho que eu já contei essa história para vocês. Uma vez eu estava a igreja que eu fazia parte, a gente tinha como é o nome disso, meu Deus? A gente estava envolvido com questões sociais. A gente dava aula de reforço para crianças. Uma menininha veio falar comigo e falou, eu não era pastor na época, professor, eu estou muito feliz porque sábado eu vou na casa do meu pai. Eu falei, que bom. Ela falou, lá eu vou poder tomar banho quente. Então, a menina estava a semana toda esperando chegar sábado, porque na casa do pai dela tinha banho quente e todo o resto da semana ela não podia tomar. E eu nunca tive esse problema, irmãos. Então, que coisa, né? Paulo está falando, orem, entrem em oração com o Senhor, agradecendo, coração grato. Você tem agradecido, meu irmão? Porque a gente é meio familiar com as coisas que a gente tem, né? Parece que são coisas normais, mas não são, irmãos. Essas coisas que eu falei para vocês são bênçãos maravilhosas. Não são coisas naturais, não vem de qualquer jeito. Deus está todo dia cuidando de você o tempo todo. Lembra da escola dominical? Jó falou, Deus deu, Deus pode tirar isso da gente, irmãos. Então, você tem sido grato? E aí, indo para o versículo 3, Paulo está dizendo, ao mesmo tempo, sendo gratos, orem também por nós. E agora vem uma parte que é fundamental, irmãos. Paulo está preso. E, irmãos, quando eu falo preso, Paulo está literalmente preso. Se você hoje tivesse algemado, sem poder sair, todos os dias sendo iguais, o que é que você ia pedir para Deus? Qual seria o conteúdo da sua oração caso você hoje estivesse no Complexo Penitenciário 2 lá de Franco da Rocha? E o que Paulo pede? Ele diz, orem por nós. Para quê? Para que a gente seja liberto? Para que o nosso processo ande? Para que o juiz tenha clemência? Orem por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também eu estou algemado. Esse homem, quando pede para orar para que ele tenha a oportunidade de pregar, irmãos. O que governa o olhar do apóstolo Paulo sempre é a pregação do evangelho. É a salvação daquele que está perdido, irmãos. É a proclamação de Jesus Cristo. E Paulo vive como se só existisse isso no mundo, irmãos. Parece que todo o resto é meio eclipsado a partir dessa verdade mais urgente que tem pessoas que precisam ouvir do Senhor. Que coisa, né, irmãos? De novo, eu não sei, mas eu sinto que eu preciso passar um pouco por esse batismo, assim, sabe, irmãos? Eu tenho pensado muito sobre isso, muito. Eu nem sei se tem batismo do Espírito Santo, para ser bem sincero. Eu acho confuso a linguagem que a gente tem aqui. Se tem batismo com o Espírito Santo, se não tem, irmãos,
essa aqui é uma coisa que eu quero para mim. O que eu estou te dizendo? Irmãos, isso aqui não dá para fabricar, porque isso aqui não tem glória, não tem fama, ninguém fica famoso, ninguém viaja por causa disso aqui. Eu acho que eu ia orar para eu ser solto, irmãos. Eu sinto que as minhas preocupações muitas vezes são terrenas, são coisas que são confinadas aqui, mas Paulo tinha uma visão da eternidade que o capacita, mesmo sofrendo, mesmo doendo, ele olha longe, irmãos. Porque, de novo, isso é muito importante. Irmãos, é claro que ele está sofrendo. Porque às vezes dá a impressão, especialmente quando tem Paulo e Silas cantando, né? As pessoas, quando pintam, fazem quadros e contam essa história, é como se assim, o louvor tira todo o sofrimento e eles estão felizes. Não é o caso, irmãos. Estava doendo, é ruim, está preso é ruim, ele está sofrendo. Ele não queria estar preso, ele queria estar solto. Mas ainda assim, ele sabe que existe algo que está além da dor, mais importante que a dor. Por isso ele fala, orem por mim para que eu continue pregando. Orem por mim para que mesmo em dor, mesmo em sofrimento, mesmo preso, eu continue fazendo aquilo que eu preciso fazer. É o que ele diz no versículo 4. Isso é o que me cumpre fazer. Então, Paulo é um homem que entende sua missão. Ele entende o que Deus chamou para fazer e é isso que ele pede a Deus. Que eu pregue, que eu fale, que eu seja um bom servo, que eu faça exatamente aquilo que o Senhor pede que eu faça. E essa é uma lição para mim, meus irmãos. Senhor, essa é uma oração que eu faço e que é meio difícil de fazer, irmãos. Mesmo. Mas é, Senhor, que eu pregue mesmo que isso me custe. Que é o que esse homem está pedindo aqui agora. Então, seguindo as orientações, ele diz, versículo 5 agora, sejam sábios no modo de agir para com os que estão fora. E eu gosto bastante disso, irmãos. Você percebe? É a mesma preocupação de Paulo. Paulo segue se preocupando com a proclamação. Ele diz, gente, vocês precisam de sabedoria para lidar com as pessoas que não são cristãs. Então, o que Paulo está dizendo é, gente, vocês não podem agir de qualquer jeito. Vocês não podem ser descuidados. Vocês precisam de uma estratégia, vocês precisam ser intencionais. E a pergunta é como, irmãos? Ok, a ordem é, sejam sábios. Como é que a gente pode ser sábio? Ele mesmo responde no versículo 6. Qual é o exemplo de sabedoria? Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. E eu penso, irmãos, que hoje a gente precisa ainda mais dessa indicação do que precisava a igreja de Colossos. Porque, irmãos, mais uma vez, a gente está vivendo num tempo em que discurso é monetizado. Você entende o que é isso? As pessoas ganham dinheiro hoje pelo que elas falam e pela forma que elas falam. A gente compra e a gente vende discurso o tempo todo. O que eu quero dizer? As redes sociais, elas estão moldando a nossa forma de interagir com o mundo, irmãos. Então, são grandes redes que querem a sua atenção e essa é a maior moeda do nosso tempo hoje. O tempo que você gasta olhando para um aplicativo é literalmente dinheiro para grandes empresas que ganham rios e rios de dinheiro. Ou seja, a intenção é fazer você ficar o máximo de tempo possível vendo ou vídeos ou fotos. Então, a ideia é mostrar uma coisa para você que capte sua atenção para que você não saia para fazer outra coisa. Você não pode ficar entediado, essa é a ideia. Você está sempre sendo bombardeado, por isso está ficando rápido, irmãos. Você nunca pode parar, acaba um vídeo e já começa outro, para que você se mantenha lá. Como é que ela faz isso? Como é que ela te prende? E a resposta, apesar de terrível, irmãos, é muito simples. Tem várias estratégias, mas uma das principais é ódio, irmãos. Que coisa, não? As redes sociais, os algoritmos entenderam que postagens que têm ódio vão muito mais longe do que postagem de gatinho, irmãos. Que coisa, né? Não sei se você lembra, há 10 anos atrás a internet era isso. Era gatinho e comida. Não é mais hoje. Deixa eu ser claro, quando aparece um homem gritando ou vociferando que a gente precisa se armar contra os nossos inimigos, essa é uma mensagem que é muito poderosa. A internet funciona hoje a partir de briga, de polêmica, porque aparece alguém gritando, você vai lá e escreve, nada a ver isso aí, alguém vai comentar embaixo, você que não... E aí começa a briga e aí a coisa caminha. Isso caminha muito rápido, irmãos, muito rápido. A briga, de novo, a polêmica, a disputa, mobiliza muito mais os afetos do que gentileza, do que doçura. Não é verdade, irmãos? Você compartilha uma coisa boa, produzindo bem, poucas pessoas veem.
reproduz uma coisa que tem a ver com esses afetos mais baixos, a coisa se espalha. Você entende isso, não? A questão é, a barreira entre a rede social e a nossa vida está ficando cada vez menor. Cada vez mais é a mesma coisa, o que significa que a gente está transpondo esse tipo de comunicação para a nossa vida real. A gente está aprendendo, irmãos, a não conversar. É isso que eu estou querendo te dizer agora. Na vida, agora fora da internet, a gente está trazendo a mesma coisa. A gente está desaprendendo, irmãos, a gentileza, a carinho, a brandura. De novo, eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas, irmãos, eu sinto que hoje as pessoas estão muito menos pacientes umas com as outras do que a gente era 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Porque eu lembro da minha mãe me ensinando que as outras pessoas que eu estou vendo na rua são... vocês entendem isso, irmãos? É gente da minha cidade, é gente do meu bairro, é gente que é do meu país. Eu trato bem as pessoas com cordialidade, com bondade. Hoje a gente está sendo ensinado que a outra pessoa na rua é um potencial inimigo, é uma ameaça. E, portanto, você esbarra com uma pessoa no metrô e ela pode virar e vomitar um monte de coisa em cima de você. É isso que eu estou falando. A gente está perceba, isso é intencional. Você está sendo estimulado a isso. Porque quando você xinga alguém na internet, essa pessoa vai responder e a coisa vai mais longe. E você fica mais tempo lá. O que Paulo está fazendo, irmãos, é dizer para a gente o seguinte: olha, vocês que são igreja, vocês têm que olhar para os de fora, para quem está fora da igreja, e a palavra de vocês tem que ser temperada, irmãos, com sal. Que obviamente é uma metáfora, né? O que Paulo está dizendo é, gente, vocês precisam ganhar as pessoas que estão fora, vocês precisam amar as pessoas que estão fora. E a gente não faz isso com xingamento, irmãos. Não parece óbvio? Não parece óbvio? A gente não vai conseguir ganhar as pessoas para Jesus xingando-as, nem menosprezando, nem ridicularizando. Porque, mais uma vez, isso pode ganhar clique, mas não ganha o coração de uma pessoa. A gente funciona assim. Aí eu pensei e não fiz nada. E perceba, Vera, o que Paulo está falando e o que a gente é chamado hoje a viver é a mesma coisa. Irmãos, lembra de Jesus? Jesus fala, se baterem numa face, você responde oferecendo a outra. Por que Jesus fala isso? Porque a nossa reação é olho por olho, dente por dente. Você me bateu, eu vou bater 10 vezes mais. A gente funciona assim. Por isso que Paulo está... E lembra, eu não quero ficar sendo repetitivo, mas lá do começo vieram falsos mestres. Eles diziam, ser crente é ficar adorando o anjo e não comendo determinadas comidas. Paulo está dizendo, sabe o que é ser crente de verdade? Tratar bem quem está fora da igreja. Que loucura, né, irmãos? Essa é a dificuldade, esse é o desafio. No mundo de hoje, é você, quando é xingado, responder com brandura. Não ser aquele que, de novo, irmãos, não precisa ser só xingamento. Sabe o que muita gente, muito crente hoje faz na internet? Fica menosprezando os outros. Tratando quem não é crente como se fosse idiota. A gente é um povo chamado, irmãos, e perceba, eu não estou dizendo que a gente tem que virar uma grande bola de amor e independente do que as pessoas façam, a gente vai abraçá-los. Não é isso. Nós somos o povo que denuncia o pecado, irmãos, e a gente chama os homens ao arrependimento. Não existe evangelho sem condenação do pecado. Mas existe forma de fazer isso. Eu já disse 1000 vezes, Jesus era muito duro com os mestres da lei e com os fariseus. Mas com pecadores que iam falar com ele, Jesus era muito brando. Nunca passando a mão no pecado, você entende isso? Jesus nunca falava, não, meu filho, tá bom, continua fazendo o que você está fazendo. Não, Jesus dizia, mude de vida. Mas ele fazia isso de uma forma... Irmãos, Jesus é apaixonante, irmãos. Jesus é absolutamente incrível, porque ele tem uma palavra que vai no coração das pessoas, que chama as pessoas ao arrependimento, sendo um homem manso, um homem brando, gentil. E no mundo como hoje é o nosso, gentileza é literalmente lutar contra o pecado. Porque a gente está dizendo, não, a gente não vai entrar nessa lógica. Você está sendo agressivo comigo, eu não vou devolver isso com você. É isso que Paulo está dizendo. Responda a cada um com sabedoria. Porque, de novo, irmãos, se a gente vai para a internet xingar as pessoas, ou na vida real, falar com raiva, com bile, cheio de amargura, o que a gente está mostrando é um fruto contrário ao fruto do Espírito Santo, irmãos. A gente não é assim, a gente não fala assim. O Espírito Santo não produz isso em nós. E aqui, meu irmão, minha irmã, desconfie bastante de pastores que ficam pregando
nesse sentido, com amargura. Porque, às vezes, na pregação a gente realmente se irrita, levanta a voz. Isso acontece. Mas se o alvo da indignação é o pecado, beleza. Se o alvo da indignação são as pessoas, ou um grupo de pessoas, tem uma coisa muito errada. É estranho. É bastante estranho. Porque a gente não é chamado a viver assim. O que o Espírito Santo produz em nós? Se você tiver muito Espírito Santo, o que vai acontecer? Você vai ter amor, paz, alegria, bondade, mansidão e domínio próprio. Que coisa, né? Se a gente, no ofício da nossa proclamação, a gente usa palavras amargas, ofensivas, o que a gente espera? E ofensiva, eu quero repetir, eu não estou dizendo ofensiva contra o pecado. Você tem que dizer, sexo é uma coisa feita só para o casamento. Se isso ofende, essa ofensa é ok, ótimo, sem problema. O que a gente não pode fazer é ofender as pessoas, é menosprezar as pessoas, é diminuir as pessoas, é isso que eu estou falando. Então, que tipo de Jesus a gente está proclamando quando a gente reage desse jeito? Irmãos, nós somos o povo da paz, a gente sempre foi o povo da paz, da gentileza. Então, agora a gente vai ler uma porção bem mais longa, tá? Que eu acho que é uma parte muito legal e bastante diferente do que normalmente a gente vê na Bíblia. Do versículo 7 até o 11. Eu vou ler todo, tá? Esses versículos. Ele diz: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele eu estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, olha que coisa, né? Jesus, um nome muito comum na época. Também Jesus, conhecido por justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus, e eles têm sido o meu consolo. Eu acho bonito, irmãos, porque aqui a gente está vendo marcas muito concretas da carta, né? Eu acho, de novo, acho lindo isso. Porque perceba, são nossos irmãos reais. A gente está aqui em uma lista de vários nomes. É quase como se a gente estivesse vendo uma foto antiga da nossa família. Ou vendo uma carta muito antiga dos nossos tataravós. Aqui é o nosso povo, irmãos. A gente hoje vem do trabalho dessas pessoas. E hoje Paulo está falando sobre elas para aquela igreja. Falando de cada uma delas. Ele começa falando de Tíquico, né? Ele diz, é por meio dele que eu estou enviando informações para vocês. E aí ele diz expressamente, ele vai para alentar o coração de vocês. E eu amo essa palavra, irmãos. Alento. Alento significa aquilo que alimenta, que revigora, dá coragem, é vigor. Irmãos, no mundo sem um WhatsApp, no mundo que você não pode fazer uma ligação, receber uma pessoa que estava diretamente com Paulo e ouvir dele diretamente as notícias era realmente um alento. Você entende isso? A igreja estava recebendo alguém que estava direto com Paulo. Era algo que dava vigor, que enchia o povo de coragem. E há pessoas que são assim, irmãos, até hoje. Isso é absolutamente incrível. De novo, eu estou em alguns concílios da IPB, né? Acabei de chegar. E eu vou em algumas reuniões que quando chega um determinado pastor, irmãos, eu acho isso tão bonito, eu acho isso incrível. Porque dá para perceber quando entra um pastor que ele é politicamente forte. As pessoas se aproximam porque tem alguma influência. Eu não estou falando disso. Tem algumas pessoas que quando elas chegam, é como se ela descomprimisse o ambiente. Chega alguém que é tão crente, que influenciou tanto a vida das pessoas, que serviu tão bem a igreja, que a presença dessas pessoas contagia todo mundo. E eu encontrei algumas pessoas dessas já na minha caminhada. E é um pouco o que Paulo está dizendo. Eu estou mandando Tíquico, quando ele chegar, ele vai ser um alento para vocês. Eu gosto disso. É alguém que traz um novo fôlego, que levanta a alma, que anima o povo. Tíquico era alguém que tinha esse tipo de responsabilidade. E aí, junto com ele, vai uma pessoa que é tão legal ver essa pessoa aqui, irmãos. Aparece Onésimo também, você percebeu isso? Onésimo também estava ali. E Paulo chama Onésimo de fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Está no versículo 9. Onésimo era o escravo, irmãos. Lembra de Filemão? Ele é o escravo que fugiu de Filemão. E eu fui dar uma pesquisada. Essa carta provavelmente foi escrita depois da carta de Filemão.
Então, a fuga já tinha acontecido quando Paulo escreve isso daqui. Então, perceba, irmãos, uma relação que é tão complicada, tão complexa, tão manchada, perpassada de tantas camadas, né? Senhor, escravo, uma relação que é tão difícil. De repente tem um escravo fugião que vai até Paulo. E Paulo reconduz ele ao seu senhor. Agora ele reaparece numa outra carta aqui. E Paulo fala, né? Você lembra provavelmente da história. Onésimo foge. Paulo fala: Filemão, receba Onésimo de volta e não o maltrate. Se ele está devendo alguma coisa para você, coloque na minha própria conta. Mas aí Paulo diz: e você sabe que você deve muita coisa para mim. É engraçado, né, irmãos? A gente não vê, às vezes a gente não vê isso na Bíblia, mas Paulo fala: pode botar na minha conta, mas lembra que você deve muita coisa para mim. Então, assim, mas é um chamado, eu acho bonito isso, irmãos, porque é a igreja real, é um problema real. E aí Paulo fala: vocês são crentes. Ele vai voltar na condição de seu servo ainda, mas você vai tratá-lo bem e vocês vão seguir em frente. E aí Onésimo agora está reaparecendo. Um escravo que antes era fujão, que era rebelde, agora aparece como um fiel e amado irmão. É o que está escrito aqui, irmãos. Um escravo, eu vou repetir escravo porque todas as religiões, ou pelo menos a grande maioria delas no mundo antigo, desprezava quem não era nada na sociedade. E no cristianismo, um escravo que está mais baixo da hierarquia social é um fiel e amado irmão, como todos os outros, no mesmo nível do apóstolo Paulo de Tico. Eu acho isso lindo. A gente olha esse reaparecimento, né? Ele já estava livre? Como é que ele estava lá com Paulo? Será que Filemão libertou? Irmãos, a gente não sabe. Mas a gente sabe de uma coisa: ele faz parte da comitiva de Tíquico que vai levar essas informações sobre o que estava acontecendo com Paulo para a igreja. E nesse sentido, ele coopera para alentar o coração da igreja junto com Tíquico. Aparece aí Aristarco, companheiro de prisão, que também manda saudações, e aparece outro personagem importante, que está em outros momentos da história da igreja. Aparece Marcos, irmãos. Está aí no versículo 10. E também Marcos, primo de Barnabé. E essa é uma personagem importante. Você lembra dessa história? Você sabe quem ele é? Porque ele, Marcos, é o causador, irmãos, de uma profunda briga na igreja. Ele foi o eixo da briga. Foi por causa dele que a briga aconteceu. E foi uma briga intensa, irmãos. De novo, a gente costuma idealizar a igreja primitiva. Eu já vi isso várias vezes. Todo mundo fala: eu queria ser como a igreja primitiva, que parece também, de novo, um acampamento hippie, todo mundo tocando violão, se abraçando. Irmãos, não era assim que funcionava. Não era tudo bem o tempo todo. Todo mundo cuidava uns dos outros, era só uma alegria, uma festa linda. Vamos para Atos? Eu quero te mostrar, acho importante você ler. Abra aí Atos capítulo 15. Esse texto é fundamental para a gente hoje. Atos capítulo 15. A gente vai ler do 36 em diante, poucos versos. 36 até o 40. Atos 15, 36 ao 40. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. Olha agora, Barnabé queria também levar João, chamado Marcos. Então Barnabé quer levar Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Eu vou te falar uma coisa que eu sei que você não sabe, porque, obviamente, nenhum de nós é especialista em grego. A palavra que aparece aqui para briga, para disputa em Atos, irmãos, é um estado de irritação profunda que se expressa numa disputa. É uma não concordância forte. Olha que coisa curiosa, eu acho isso incrível. Você sabe que palavras são polissêmicas, elas têm sentidos diferentes. Essa palavra usada para briga pode significar um estado de inimizade, mas ela também pode significar um ataque de febre. E ela tem esses dois significados porque, em algum nível, um significado aponta para o outro. O que isso significa? Irmãos, a briga de Paulo com Barnabé foi tão forte que é como se eles estivessem com febre, entende? É tão intenso que é como se eles tivessem esse mal-estar.
eu não sei como é que você lida com febre. Eu odeio ficar com febre. Eu começo a delirar meio rápido, assim. Vai dando 39, eu já começo a sonhar, é meio estranho. Odeio ter febre. Mas o que a Bíblia está dizendo é que esses homens brigaram como se eles estivessem com febre. Que coisa, né? Paulo e Barnabé, grandes líderes da igreja, irmãos, companheiros de viagem. Porque tem isso, né? Quando você viaja com uma pessoa, das duas uma, ou a amizade acaba, ou ela volta mais forte. Esses já tinham viajado outras vezes. Chegou no momento agora, eles tiveram uma discussão que é violenta, irmãos, profunda, por causa de Marcos. A tal ponto que eles vieram a se separar. Incrível, não, irmãos? A briga foi tão intensa que eles não conseguiram contornar essa questão. A solução é, meu irmão, vai você para o seu lado, eu vou para o meu. Qual é o problema? Barnabé queria dar mais uma chance para Marcos. E Paulo fala, não, ele abandonou a gente não vai dar mais uma chance para ele. E aí a gente pensa, caramba, Barnabé é um cara tão legal, né? E Paulo não, até a gente descobrir que um é primo do outro. Ele também é um pouco mais fácil, né? Você querer dar uma segunda chance para o seu primo. Enfim, qual é a questão? Brigaram. Entrou para a Bíblia, a gente sabe disso. A gente está lendo agora Colossenses, Marcos aparece. Com quem, irmãos? Com Paulo. Olha que coisa, né? Paulo aqui está falando sobre Marcos. E perceba, você não precisa abrir, mas em 2 Timóteo, Paulo diz, está falando com Timóteo, né? Fala, Timóteo, faz um monte de coisa, e uma das coisas que Paulo fala para Timóteo é, quando você vier, traga Marcos também, porque ele é útil para o ministério. E na própria carta de Filemon, Paulo chama Marcos de meu cooperador. Irmãos, me diga se isso não é bonito. Porque se a Bíblia fosse inventar, se você fosse inventar esse livro, provavelmente você ia inventar personagens que não brigam. Você concorda? Se é para inventar, a gente vai colocar uma história que é perfeitinha, que ela é irretocável. Mas a Bíblia está cheia de gente que briga como a gente briga também, irmãos. Tem irmãos aqui que são presbíteros e já tiveram em outros níveis. A gente briga, irmãos, e briga mesmo, tá? Briga. Só que o que acontece, e percebam, essas brigas às vezes elas são intensas, como uma febre alta mesmo, até hoje. E pode ser até que a gente venha se separar pelas nossas brigas. Cada um vai para o lado. Mesmo gente crente, dois crentes cheios do Espírito Santo não conseguem superar a briga. É certo? Não, não é certo. Não deveria acontecer, mas acontece. O que eu acho bonito? É ver essa reconstrução de Deus, irmãos. Nem sempre as nossas brigas são a última palavra. Na hora aparece. Fala assim, meu irmão, vai para o teu lado, eu vou para o meu, a gente não anda mais junto. Até que Deus vem e reconecta gente que estava brigado. E aí essas pessoas passam a viver novos capítulos lindos que são escritos a partir de uma cooperação, de um amor mútuo, desse Deus que reconecta as pessoas. Eu gosto muito disso. Está aqui Marcos tendo uma segunda chance com Paulo, eles dois trabalhando juntos. Passaram anos fazendo isso. Paulo diz que esses são os únicos que cooperaram pessoalmente com ele, né? Esse é o versículo 11. Eles têm sido o meu consolo. Essa é uma coisa curiosa também, né, irmãos? Se você lê o Novo Testamento com cuidado, Paulo sempre aparece como um cara meio marginal, assim. Ele é meio jogado de lado, as pessoas estão sempre dizendo que ele não é apóstolo de verdade. Outras pessoas estão questionando a autoridade dele. Quando ele vai ser julgado, ele está sozinho. Curioso, né? Um homem que entregou para a gente quase metade do Novo Testamento todo. É alguém que foi menosprezado na sua época, mas aí ele disse, essas pessoas que ele citou aqui, esses têm sido o meu consolo, esses são os únicos que ficaram comigo. Então, Deus ainda deixava alguns irmãos, mesmo que sejam poucos, ao lado de Paulo para animá-lo. E glória a Deus que faz isso, né? E a gente vai então agora para o finalzão, tá? Versículo 15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que essa carta tiver sido lida entre vocês, façam com que ela seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. Irmãos, eu amo esses versículos porque eles têm uma indicação muito intensa para a gente. As igrejas eram ligadas umas às outras, irmãos, no Novo Testamento. E eu gosto muito disso. Infelizmente, esse não é o local e a gente nem tem muito tempo para conversar no detalhe como é que as coisas chegaram até esse momento. Ou seja, como é que a gente passou de uma igreja, que era uma só, para uma igreja em cada esquina que não tem absolutamente nada a ver uma com a outra.
Eu francamente nem sei se dá para resolver isso, se é possível. Mas eu sei de uma coisa, essa divisão, irmãos, no nível que ela está é um pecado. Não era para ser assim. Não era mesmo. A gente devia todo mundo compor um mesmo povo e reconhecer uns aos outros como irmãos. Porque aparece aqui, né? Paulo está falando, eu estou mandando uma carta para vocês, mas mandem também para Laodiceia. E peguem a de Laodiceia e leiam vocês também. Como se fosse tudo uma igreja só. Eu acho isso bonito, irmãos. Ele diz, saúdem os irmãos de Laodiceia. Saúdem a igreja que se reúne na casa dela. Eu gosto do presbiterianismo também por isso, irmãos. 2 domingos atrás, eu estava lá na segunda igreja de Pirituba. Paulinho me chamou para pregar lá. E eu estava conhecendo outros irmãos, conhecendo novos pastores também e estando junto deles. Irmãos, a igreja do Senhor, ela é muito maior que a Bonilha. Você sabe disso já. A igreja é muito maior do que a IPB. Muito maior que o Brasil também, irmãos. A gente não foi chamado para ser isolado. A gente precisa um dos outros mesmo, irmãos. E essa foi uma coisa que me ocorreu só hoje, quando eu estava preparando isso aqui. Irmãos, imagina se a gente dependesse só daquilo que a gente tem. Imagina se a gente fosse cantar só as músicas que a gente ia cantar o quê, irmãos? Se a nossa teologia fosse só nossa, se a gente fosse responsável por traduzir nossas próprias Bíblias, nossos próprios livros, irmãos, a gente é profundamente abençoado quando a gente vive em comunhão com outras comunidades. E é assim mesmo. Paulo está dizendo, leiam a carta que vier de lá. Ele escreveu para as 2 igrejas. E essas igrejas têm motivos diferentes. E a gente só tem uma dessas cartas, que coisa, né? A carta à Laodiceia não sobreviveu até nós, ela se perdeu. Mas importa muito pouco a gente saber o que estava escrito nela. A questão é, Paulo sempre fala uma verdade só. Mesmo que essa verdade se aplique a situações diferentes, para igrejas diferentes, ele diz, vocês podem ler a carta deles e eles podem ler a carta de vocês. Porque a gente, mesmo que não passe pelo mesmo problema, a gente está sendo abençoado por essas verdades que Paulo está tratando. O mesmo evangelho, o mesmo poder de Deus, o mesmo Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí a gente finalmente chega então no final mesmo, versículo 18, está escrito aí, a saudação é de próprio punho, 2 pontos, Paulo. Curioso, né? Paulo, irmãos, quando ia escrever as cartas, ele não escrevia as cartas. Ele ditava as cartas e alguém escrevia. Mas aí chegando no final, agora ele está dizendo, eu vou colocar minha marca mesmo. Percebam que agora, provavelmente, né, a letra é diferente, vocês vão reconhecer. E aí ele escreve, Paulo. Eu, Paulo, está aqui minha marca. E aí surge o último imperativo, que está aí no versículo 18 também. Lembrem-se das minhas algemas. E eu gosto disso, irmãos. Eu creio que o que Paulo está fazendo aqui é mesmo um pedido de empatia. Ele está dizendo assim, irmãos, vocês receberam essa carta, mas não esqueçam de mim, eu também estou sofrendo. Participem do meu sofrimento e não tenham vergonha de mim. Ele fala isso em outras cartas. Eu gosto muito desse final, irmãos, porque aqui a gente tem um pastor que está preso, que escreve uma carta muito carinhosa para um povo que estava sofrendo com esses falsos mestres que ensinavam um monte de besteira, essas coisas loucas que tiraram os irmãos da fé. E depois de todo esse percurso, Paulo diz, irmãos, lembrem que eu estou preso, lembrem de mim. Que é outra forma de dizer, mesmo eu estando preso, eu amo vocês. Vocês fazem parte do meu coração, vocês estão sempre comigo. E aí, as últimas palavras mesmo, que a graça esteja com vocês. E sabe, irmãos, que bom que a gente pôde ler isso. Que bom que a gente pode ler isso e a gente vai poder continuar lendo isso. Porque hoje à noite, de uma forma muito concreta, irmãos, por esse texto maravilhoso que chega para a gente. Paulo é nosso pastor também. Ele está nos levando de volta ao único pastor que existe na igreja, em última análise, que é Jesus. Essa é uma carta que só fala de Jesus, irmãos. Acima de tudo e de todos. Jesus como o verdadeiro e supremo pastor. E no final dessa carta toda, a gente diz, mais uma vez, que a Jesus Cristo seja a glória, a honra, a força e o louvor pelos séculos dos séculos, irmãos. Amém. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por esse caminho que a gente fez nessa carta. E muito obrigado porque a gente foi relembrado que o Senhor morreu por nós, que o Senhor rasgou a escrita de dívida que existia contra nós, que o Senhor pregou na cruz, que hoje a gente está em paz contigo, Senhor. Obrigado porque a gente foi relembrado também que a gente foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E muito obrigado porque tudo isso aconteceu por causa de Jesus, Pai. Faz com que Jesus seja cada vez mais real no nosso coração, que a gente te experimente cada vez mais,
Que a gente te ame cada vez mais, que a gente viva cada vez mais por ti, Senhor. A gente precisa do Senhor. Então nos dá o teu Espírito, para que nós sejamos um povo que realmente vive com o Senhor. Nos aumenta a fé, nos faz orar mais, nos ajuda a meditar na tua palavra, que nós sejamos cheios do Senhor, Pai. É o que eu te peço no teu nome. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vá em paz.